Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Ivo Andrić, que é um romancista e escritor sérvio, nascido em 1892 e falecido em 1975, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1961. As suas obras mais famosas são A Ponte sobre o Drina, A Crónica de Travnik e O Pátio Maldito, de que vos falarei depois mais à frente. Ivo Andrić nasceu no dia 9 de outubro de 1892, na aldeia de Dolok, perto de Travnik, na Bósnia, que naquela época era parte do Império Austro-Húngaro. O seu pai, que era um artesão, faleceu quando ele tinha apenas cerca de 2, 3 anos de idade. Ele foi criado pela mãe e por uma tia, que eram as senhoras católicas, muito fervorosas, numa localidade de Visegrád, que era uma pequena cidade da Bósnia Oriental, situada perto do rio Drina. E foi aí que ele ouviu histórias e lendas sobre essa ponte, a ponte otomana sobre o Drina, de que ele viria a falar nesse tal romance muito famoso, a ponte sobre o Drina. Ele frequentou a escola primária lá em Visegrád, a partir do ano de 1898, e depois veio a concluir os estudos secundários já em Sarajevo, no ano de 1912. Ele, desde muito jovem, que mostrou grande interesse pela política da sua época. Tornou-se membro do movimento nacionalista progressista Mlada Bosna, que seguiria em português Bósnia Jovem, sendo partidário da ideia de uma Jugoslávia unida. E depois, por suspeita de ter participado na conspiração para o assassinato do arquiduque Francisco António da Áustria, né? Acontecimento que, portanto, foi da responsabilidade desse grupo a que ele pertencia e que veio a desencadear o início da Primeira Guerra Mundial. Por isso ele foi capturado, foi condenado a 3 anos de cadeia, né, acusado de ser um dos atacantes e responsáveis pela morte do príncipe Francisco Fernando. Então, lá dentro dos muros da prisão, em Maribor, foi humilhado como um verme, como ele escreveu mais tarde, e foi lá que ele escreveu os seus primeiros poemas em prosa. Depois, embora já antes tivesse figurado em antologias, o Andrić só publicou o seu primeiro livro no ano de 1918, portanto, no fim da guerra, que era uma coletânea de poemas em prosa com o nome de Ex Punto. Nesse mesmo ano, ele pôde então recomeçar os seus estudos, né? Depois da guerra terminar, como já disse, e estudou História e Literatura Eslava, primeiro, em várias universidades. Ele estudou em Zagreb, em Viena, em Cracóvia e em Graz, portanto, diversas universidades. E depois veio a completar os estudos universitários no ano de 1924, quando se doutorou em Filosofia, com uma tese sobre o desenvolvimento da vida espiritual na Bósnia sob o domínio turco. Depois, então, do desmembramento do Império Austro-Húngaro e do recém-formado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, coisa que mais tarde veio a chamar-se o Reino da Jugoslávia, o Andrić
seguiu uma carreira diplomática de sucesso. A partir do ano de 1920, ele cumpriu diversas missões diplomáticas. Ele esteve como representante lá da Jugoslávia no Vaticano, depois em Genebra, esteve em Madrid, esteve em Bucareste, em Paris, em Bruxelas e em Berlim, entre outras representações diplomáticas por esse mundo fora. E, ao mesmo tempo, ele ia publicando artigos em importantes revistas literárias, e não só artigos, mas também poemas, contos, relatos de viagem. Por exemplo, um dos contos que ele publicou lá numa revista, que se chamaria lá em servo-croata, Portugal Zelena Zemlja, que é Portugal Terra Verde. Portanto, um artigo sobre Portugal. Não nos esqueçamos que ele esteve em Madrid e provavelmente visitou Portugal e gostou muito de Portugal. Ora bem, entretanto, começou a Segunda Guerra Mundial e nessa altura ele era diplomata em Berlim, era o representante, não é? Da Jugoslávia em Berlim, embaixador em Berlim. Portanto, junto do governo do Reich, não é? Do Terceiro Reich, do Hitler. Então, ele, devido à natureza das suas funções como embaixador, mantinha relações próximas com diversos dirigentes lá do regime nazi, incluindo o Marshal Göring, o famoso Göring, que gostava de o convidar para caçadas, para ir a caçar com ele. Mas ele nunca simpatizou lá ideologicamente, nunca foi um nazi, nunca simpatizou com o nazismo. Entretanto, a guerra evoluiu e em 1941 os tropas alemãs invadiram a Jugoslávia. O Andrić ficou até aborrecido com isso, não é verdade? Ele, como embaixador lá na Alemanha, lá o governo nazi ofereceu-lhe asilo para ele ficar lá na Alemanha, mas ele não quis e regressou, preferiu regressar ao seu país, embora ocupado lá pelos nazis, e ficou submetido à prisão domiciliária em casa, no seu apartamento lá em Belgrado. E lá esteve, sempre preso em casa, até ao final da guerra, portanto, até os alemães serem derrotados, não é? E a Jugoslávia ser libertada. E enquanto esteve lá refugiado, não é? Portanto, em prisão domiciliária, ele teve muito tempo para se dedicar à escrita e dedicou-se, de alma e coração à escrita, tornou-se um escritor bastante prolífico, escreveu que se fartou durante aqueles anos. Mas não quis publicar nada enquanto lá estiveram os nazis. Só depois de 1945 é que ele começou então a publicar os livros que escreveu durante a guerra. E foi então que ele publicou as suas mais famosas obras que ele tinha escrito durante o tempo da guerra. Ou seja, A Ponte sobre o Drina, que é o nome que tem em Portugal, que é uma história que conta a história lá daquela famosa ponte sobre o Rio Drina, a história da ponte desde o século XVI até ao início da Primeira Guerra Mundial. Eu depois, se tiver tempo, vou falar mais um pouco sobre o livro. Depois, outro foi a Crónica de Travnik. Portanto, lembram-se, Travnik, quando ele viveu em criança e que, portanto, ele conhecia muito bem. Outro foi A Velha Menina. Portanto, estes foram 3 dos seus principais romances que ele escreveu durante a guerra e que publicou depois a seguir. Ora bem, depois então da guerra ter terminado, o Ivo Andrić aderiu ao Partido Comunista, né? A Jugoslávia ficou incluída no lote
do lado, não é? Portanto, os antigos domínios alemães foram divididos entre os vencedores da guerra, não é? E, e uma grande parte ficou para a Rússia. De maneira que a Jugoslávia ficou para o lado do Bloco Soviético. E foi, portanto, instalou-se lá o regime comunista, ele aderiu ao Partido Comunista e apoiou a formação da República Popular da Jugoslávia. Foi um grande colaborador do presidente jugoslavo, que fundou e dirigiu a Jugoslávia durante muitos anos, o Marshal Tito, o Marshal Josip Broz Tito, de quem ele era um amigo pessoal e foi um grande colaborador, como já disse. Ele, durante esses anos, foi membro da presidência da Bósnia e Herzegovina. Portanto, como sabem, a Jugoslávia era formada por vários reinos que depois da queda da Jugoslávia se vieram a tornar autónomos, independentes, que hoje são países independentes, mas que naquele tempo faziam parte da República Popular Comunista da Jugoslávia. E então, ele, além de ter sido durante alguns anos presidente lá da Bósnia e Herzegovina, em 1949 foi eleito para representante da Bósnia na Assembleia Federal Jugoslava. Em 1961, o Andrić foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura pela força épica com que retratou temas e representou os destinos humanos inspirados pela história do seu país. Foi assim que o Comitê Nobel justificou o prémio. Depois, anos depois, em 1968, a esposa faleceu e isso afetou-o muito, e a partir daí ele começou a reduzir drasticamente as suas atividades públicas e, portanto, a sua participação na política, e sentiu-se cada vez mais envelhecido e veio a falecer depois no dia 13 de março de 1975, lá em Belgrado. Portanto, como digo, naquela altura, capital da República Federal Socialista da Jugoslávia, e hoje, que é hoje a capital, portanto, da Sérvia. Ele foi sepultado no novo cemitério de Belgrado e lá está sepultado. Ora bem, a obra do Andrić baseia-se principalmente na história, no folclore e na cultura do seu país natal, ou seja, da Bósnia. E já é interessante, ele começou a escrever em croata, mas depois, talvez por contingências políticas, mudou-se para a variante sérvia. Portanto, são línguas muito próximas, muito semelhantes. Até há quem queira quiser fundir as duas línguas, criar o sérvio-croata, mas ele virou-se para a variante mais da área da Sérvia. E dizem que até ele não é bem verdade isso que ele fez, que ele tentou de facto fundir as duas línguas, mas dizem os especialistas que, se observarmos bem os manuscritos dele e aquelas rasuras e emendas que ele fez nos manuscritos para pôr os livros serem publicados, vê-se perfeitamente que ele tentou expurgar o máximo que pôde da escrita bósnia e passá-los para a escrita sérvia. Portanto, não haja dúvidas que ele abraçou muito portanto, a união da Jugoslávia num só país. Foi um grande sonho dele toda a vida, e até na união linguística, não é? Portanto, adotar o sérvio como a língua desse país. Posta esta explicação, vamos então falar dos livros que ele tem editados em Portugal e que eu tenho, que não são muitos, que são nada mais nada menos que 4 livros. E então, como habitualmente, vou apresentá-los pela ordem
em que eles foram editados. E então começaremos pela A Ponte sobre Odrina. A Ponte sobre Odrina, que para muita gente é considerada a sua obra-prima, mas há outros que pensam que não, que a Crónica de Travnik ainda será realmente melhor. Mas seja como for, são dois fantásticos livros. Nomeadamente, como já disse, este A Ponte sobre Odrina, que disse aqui o José Risse direitinho, muito conhecido, né? Escreveu no jornal O Público, que, com uma escrita de elegante simplicidade e precisão, o Ivo Andrić tece diante de nós histórias que atravessam séculos de sangrentos conflitos religiosos e políticos. Realmente assim é. Portanto, ele escreve neste livro a história da ponte, como já sugeri ali atrás, ao longo de vários séculos. Eu vou talvez ler aqui a sinopse que explica melhor. Diz assim: no início, o leitor encontra-se em pleno século XVI, em Visegrad, capital, a cidade situada na fronteira entre a Sérvia e a Bósnia. Mehmed Pasha, o grande vizir, sonha ainda com o dia em que, em criança, foi separado da sua família cristã, sendo obrigado a atravessar o rio para a outra margem. E é essa criança que agora, décadas depois, convertida à fé do Islão, dá a ordem de construção de uma ponte sobre o rio Drina. Esta é a história épica dessa ponte e dos seus habitantes. A sua edificação exigiu anos de trabalho árduo, lágrimas e sangue, sacrifícios e vítimas. Ao longo de séculos, a ponte foi local de passagem, de encontros, de conversas, de conspirações. Sofreu inundações, foi encerrada para impedir o alastramento da peste, presenciou suicídios, sobre ela transitar o exército sem fuga e desfilar outros vitoriosos. Enfim, nela foram executados espiões, nela se assistiu ao desmoronamento de impérios e ao nascimento de outras novas nações. Uma ponte com uma brutal história que o Andrić narra aqui com muita categoria neste romance, A Ponte sobre Odrina. Um romance histórico muito importante. O outro, portanto, que também faz parte dos tais romances que ele escreveu durante o confinamento. O confinamento, eu estava confinado em casa, não pelos motivos que nós agora estamos, pelo confinamento que é este que chamamos A Velha Menina. A Velha Menina, que está aqui editada em Portugal, naquela coleção do Diário de Notícias, onde tentou publicar um livro sobre cada autor que tinha vencido o Prémio Nobel, e foi uma coleção muito interessante. E então, o livro que ele publicou sobre o Andrić foi este, da Velha Menina. A Velha Menina era uma senhora que morreu já muito velhinha, já quase com 100 anos, que foi encontrada em casa, morta, pelo carteiro, que já há 2 dias ou 3 que lhe tocava a campainha e ela não atendia. E ele, muito preocupado, deu a volta da vivenda e lá por trás, espreitando lá pela janela das traseiras, viu que ela estava estendida, barriga para o ar. Portanto, chamou as autoridades, vieram e constataram que ela estava morta já, de facto. E os jornais tentaram, claro, eles querem notícias bombásticas, logo começaram a lançar a notícia, mas depois concluiu-se que não tinha havido crime nenhum, que ela morreu, deu-lhe um ataque, um ataque cardíaco, uma coisa assim, e morreu de morte natural, e os jornais esqueceram. Mas, antes não a tivessem esquecido, esse foi o mal deles, porque ela tinha uma história, a história dela ao longo daqueles quase um século, muito importante, muito digna de ser contada, que merecia de facto as grandes parangonas dos jornais, que, para mal deles, eles não souberam descobrir. A Velha Menina
outro romance muito interessante do Andrich. Passamos depois, então, para o terceiro romance do seu exílio doméstico, que é o tal A Crónica de Travnik, que diz logo aqui na frente, um romance épico sobre o Império Otomano na véspera das invasões napoleónicas. Portanto, já estamos a ver que é aqui passado, a história passa-se no tempo do Napoleão, portanto, do século, princípios do século XIX, né? Ora bem, então vou começar por ler, então, mais, como fiz ali para a ponto sobre Drina, a sinopse. Na pequena cidade bósnia de Travnik, um dos bastiões do Império Otomano nos começos do século XIX, coabitam muçulmanos, cristãos e judeus. No ar sente-se uma tensão quase palpável, não apenas devido aos conflitos religiosos, mas, sobretudo, pela ameaça da guerra. O Napoleão está no poder em França e decide criar um consulado em Travnik, lá em Travnik. Jean Daville é o novo cônsul francês, e que é uma personagem central deste romance, extraordinário, apontado pela crítica como a verdadeira obra-prima do Ivo Andrich. Ora então, esse tal Jean Daville é mal recebido lá pelos habitantes de Travnik e é considerado um homem fechado, impenetrável e mesmo mau. E a sua convivência com o Império Otomano é de um constante choque de culturas e choque de ideias. Mas depois acontece uma coisa interessante. Há alguns anos depois, chega também lá a Travnik um cônsul austríaco. O Andrich narra-nos com mestria o relacionamento entre os dois cônsulos, o francês e o austríaco. As intrigas, as guerras, os amores e os ódios entre eles. Os dois cônsulos lutam nos bastidores pela realização das suas ambições pessoais, perante os olhares desconfiados dos habitantes locais, habituados às sucessivas ocupações e domínios sofridos ao longo dos séculos. A Crónica de Travnik é um romance sobre os fanatismos políticos e religiosos e as mesquinhas rivalidades entre os povos. É uma obra profunda que traça a efeméride dos impérios e ambições humanas. Portanto, como já veio por esta sinopse, um livro, um excelente romance histórico sobre uma época conturbada, do tempo do Napoleão, e que realmente vale a pena ler. Depois, o quarto livro editado em Portugal, esse já é mais recente, foi publicado só em 1954, já ele era mais idoso, e é muito mais pequenino do que os outros, é uma novela, chamamos-lhe assim, não é um romance grande, é uma novela, que se chama O Pátio Maldito. Este Pátio Maldito, como era assim o mais pequenino, foi aquele que eu me balancei para ver se conseguia lê-lo esta semana, ao longo da semana, e de facto li, porque lê-se rapidamente, e é uma história muito interessante, que é passada lá no tempo do Império Otomano, e que eu vou ler também então a sinopse. O Frei Petar, que era um monge cristão, bósnio, é preso por engano e encarcerado na prisão de pior reputação de uma Istambul, então denominada Constantinopla, que era a capital do Império Otomano, o Pátio Maldito, como era chamado lá àquela cadeia onde ele esteve preso.
Nesta cruzam-se assassinos, violadores, assaltantes, conspiradores, mas também inocentes e falsos acusados de todas as classes e de religiões, cada qual com um percurso, uma história e várias mentiras. Então, no Pátio Maldito, o frade vai conhecendo as histórias dos seus companheiros de infortúnio. A sua voz vai-se diluindo nos muitos relatos dos outros prisioneiros, até desaparecer entre as diversas histórias que houve, as mentiras que cada um inventa e as diferentes noções de justiça e de realidade de cada um. Entre os ódios e recordações vão-se misturando presente e passado, realidade e ficção, numa história de histórias. Uma notável metáfora sobre a harmonia entre os homens em condições adversas. Andrich descreve os processos pelos quais a história se entranha na vida dos indivíduos e neles se reflete num eterno jogo entre o particular e o universal, ao mesmo tempo que põe a nu a raiz dos conflitos que têm assolado os Balcãs ao longo dos séculos. Ora bem, o que é que eu poderia acrescentar a esta sinopse? É o seguinte, portanto, lá o Frei Petar, no fim de ser libertado e de ter regressado lá ao seu convento, vai contar, está aqui a contar então a um frade jovem os seus infortúnios lá na prisão e narra-lhe estas suas aventuras enquanto lá esteve preso. E é isso, portanto, o tema do romance. Das histórias todas que ele narra aqui na sua aventura, há uma que sobressai e que realmente até que ocupa mais tempo, mais espaço, mais páginas no livro, que é a história de um irmão do sultão que é mais novo, mas que é o filho legítimo, porque o outro, que era mais velho e se considerava o herdeiro e o verdadeiro sultão, era ilegítimo, era filho de uma concubina. E então havia esta rivalidade. E ele tomou, quando o pai morreu, tomou conta do poder e fez tudo, na verdade, pôs as suas tropas, digamos assim, ao serviço da caça ao irmão e destruíram completamente a vida ao irmão. E então, o interessante que ele depois acaba por vir, mais tarde, depois de muitas aventuras, a ser preso e passar aqui pelo Pátio Maldito durante um tempo. Algum tempo. E encontra-se lá então com o Frei Petar e conta-lhe as suas desventuras. E o interessante, como eu ia dizendo, é que ele encontra a sua história o decalque de uma outra que já tinha acontecido séculos antes com outros dois irmãos também que disputavam o domínio, não é? E o poder lá no Império Otomano. Portanto, esta é só uma das muitas histórias que ele narra aqui neste livro, neste livrinho muito pequenino que se lê rapidamente e que é de facto maravilhoso e que, portanto, também vale a pena ler. Pronto, é o que eu tenho sobre ele, sobre o Andrich, de facto um grande escritor, cuja escrita é muito, muito corrida, muito fácil de ler e portanto, dá gosto de facto de ler. Por hoje, por aqui me fico. Espero que tenham gostado. E se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.